Zero. A história tem sentido de humor. Um sentido de humor sombrio, caótico e, ocasionalmente, estúpido. O que estão prestes a ver são 33 momentos reais em que a humanidade se superou por completo. Não com genialidade, mas com puro absurdo. Exércitos humilhados por pássaros. Marinhas trocadas por refrigerante. Homens mortos a vencer corridas de cavalos. Estes não são mitos nem piadas. São todos 100% verdadeiros. A prova de que a história da humanidade é menos um triunfo e mais uma comédia contínua. 1. Em 1989, a União Soviética era basicamente uma venda de garagem gigante, e eles estavam desesperados por um gostinho do deleite ocidental, especificamente Pepsi. O único problema era que a sua moeda, o rublo, valia menos do que o papel em que era impressa. Assim, numa jogada de mestre de troca que só pode acontecer quando uma superpotência está nas últimas, eles trocaram o que tinham: uma marinha inteira. A Pepsi entregou um xarope açucarado e, em troca, recebeu um cruzador, uma fragata, um contratorpedeiro e 17 submarinos. Por um momento glorioso e hilariante, uma empresa de refrigerantes teve a sexta maior frota militar da Terra. As reuniões do Conselho de Administração devem ter sido uma loucura. Johnson, como estão os lucros do terceiro trimestre? Subiram 4%, senhor, e bloqueamos com sucesso um carregamento rival de Coca-Cola no Báltico. Eles venderam imediatamente toda a frota para um sucateiro sueco, tornando-se oficialmente o negócio de cupão mais épico da história. 2. Por falar em gênio militar, vamos voar para a Austrália em 1932. O país enfrentava uma invasão aterradora. 20 mil emos corriam à solta, destruindo as colheitas. Então, o governo australiano fez a coisa mais racional que conseguiu pensar. Declarou guerra aos pássaros. Eles destacaram a artilharia real australiana, armada com metralhadoras, para cometer um genocídio aviário. Mas os emos, aparentemente treinados pelo próprio Sun Tzu, usaram táticas avançadas de guerrilha. Eles dividiam-se em pequenos grupos velozes, tornando-se alvos impossíveis. Os soldados pareciam personagens de desenhos animados, a disparar descontroladamente para o mato, enquanto os emos fugiam em zigue-zague, ilesos. Após uma semana de humilhação total e de desperdiçar milhares de balas, o exército retirou-se oficialmente. Eles perderam. Para pássaros. A Austrália, um continente literalmente projetado para matar humanos, foi derrotada pelos seus próprios velociraptores emplumados e gigantes. 3. Acham que para ganhar é preciso habilidade e sabem estar vivo? Digam isso a Frank Hayes. Em 1923, este jockey era um perdedor profissional, nunca tendo ganho uma única corrida. Ele consegue uma montada improvável num cavalo chamado Sweet Kiss e, a meio da corrida, o seu coração simplesmente desiste. Ele sofre um ataque cardíaco fulminante e morre instantaneamente. Mas o seu corpo, num ato final de pura teimosia, permanece perfeitamente montado na sela. O cavalo, completamente alheio ao facto de o seu piloto ter acabado de deixar o edifício, cruza a linha de chegada em primeiro lugar. Frank Hayes ganhou a corrida estando morto. Os oficiais da pista tiveram que confirmar formalmente que um homem morto era o vencedor, o que deve ter sido uma conversa interessante. O cavalo ficou tão assustado com o incidente que foi apelidado de Sweet Kiss of Death, beijo doce da morte, e nunca mais correu. Quer dizer, vocês correriam? 4. Em 1962, na Tanzânia, eclodiu uma praga. Não a gripe, não a varíola, mas uma epidemia de riso. Começou com 3 estudantes a rir-se e simplesmente a não parar. Não era um riso alegre, era um espasmo doloroso, exaustivo e incontrolável. Alastrou-se pela escola, infectando 95 alunos e forçando o seu encerramento. Mas a praga entrou em digressão. As crianças foram para casa e espalharam-na pelas suas aldeias. Acabou por afetar mais de 1000 pessoas durante 18 meses agonizantes. Imaginem o horror. Não se consegue trabalhar, não se consegue dormir,
não se consegue pensar, porque se está preso numa trilha sonora de riso agonizante e ininterrupta vinda do inferno. É como um plano do Joker, mas em vez de caos em Gotham, apenas criou jantares de família realmente constrangedores em África. 5. Existem vigaristas, e depois existe Victor Lustig, o campeão indiscutível de pesos pesados da audácia. Em 1925, ele decidiu vender a Torre Eiffel. Passando-se por um funcionário do governo, ele convidou os maiores negociantes de sucata de Paris para uma reunião secreta num hotel. Inventou uma história sobre a manutenção da torre ser demasiado cara e convenceu-os de que estava a ser vendida para sucata. Ele foi tão convincente que um deles até lhe pagou um suborno avultado para fechar o negócio. Lustig pegou no dinheiro e fugiu, mas é aqui que a coisa atinge um nível divino. Ele aborreceu-se, voltou a Paris um mês depois e tentou exatamente o mesmo golpe com um grupo diferente de negociantes. A pura e gloriosa audácia é de cortar a respiração. Ele não estava apenas a vender um marco histórico, estava a vender um nível de confiança que a ciência moderna ainda não conseguiu replicar. 6. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército polaco tinha uma arma secreta que conseguia beber cerveja, fumar cigarros e carregar 100 libras de explosivos, um urso chamado Wojtek. Adotado em cria pelas tropas, ele tornou-se um dos rapazes. Para o embarcar num navio de transporte britânico, eles não o esconderam, alistaram-no oficialmente. Ele tornou-se o soldado Wojtek, com patente, caderneta e número de série. Este urso era um veterano de combate. Durante a brutal Batalha de Monte Cassino, ele transportou voluntariamente caixas pesadas de projéteis de artilharia, ajudando literalmente os seus camaradas a lutar na guerra. Imaginem ser um soldado inimigo, espreitar por cima de uma colina e ver um urso de 500 libras a carregar caixas de munições. Vocês simplesmente baixariam a arma e reconsiderariam todas as vossas escolhas de vida naquele preciso momento. 7. Em 1696, o governo inglês estava falido e teve uma ideia brilhante. O imposto sobre as janelas. Iriam taxar as casas com base no número de janelas que tivessem. Era um imposto sobre o ato de ver o exterior. O público respondeu dizendo coletivamente, não, e começou a tapar as suas janelas com tijolos. Quarteirões inteiros transformaram-se em monólitos sombrios e deprimentes, sem luz nem ar fresco. Isto, previsivelmente, transformou as casas em placas de Petri perfeitas para doenças como a cólera e o tifo. Durante 150 anos, o governo essencialmente tornou o seu próprio povo doente e miserável em nome da recolha de algumas moedas extras. É um poderoso lembrete de que qualquer ideia que comece com "vamos taxar a luz do sol" é provavelmente uma má ideia. 8. A Maratona Olímpica de 1904 em St. Louis foi menos um evento atlético e mais uma experiência científica humana que correu terrivelmente mal. Foi realizada sob um calor de 32 graus Celsius em estradas que eram basicamente nuvens de poeira. O tipo que terminou em primeiro foi desqualificado porque se tinha cansado e apanhado boleia num carro por 11 milhas. O verdadeiro vencedor, Thomas Hicks, estava a alucinar e teve de ser carregado até a linha de chegada depois de os seus treinadores lhe terem dado um útil coquetel de brandy e veneno para ratos literal. Outro corredor foi perseguido por uma milha fora do percurso por cães selvagens. Um carteiro cubano que corria a prova simplesmente decidiu tirar uma soneca e comer umas maçãs podres, o que lhe causou uma intoxicação alimentar. Foi um espetáculo de palhaços completo, uma tempestade perfeita de incompetência e sofrimento que nos faz questionar se o prêmio era uma medalha de ouro ou apenas a sobrevivência. 9. Imaginem o seguinte. Vocês são um oficial britânico na Índia colonial e têm um problema com cobras. Um grande problema. Cobras por todo o lado. Então, anunciam um plano simples e genial. Uma recompensa em dinheiro por cada cobra morta. Durante uma semana,
vocês são um herói. As pessoas trazem cobras mortas, vocês entregam o dinheiro, problema resolvido. Mas depois reparam que as cobras parecem todas suspeitosamente frescas. Isso acontece porque alguns oportunistas locais começaram a pensar como empresários. Eles perceberam que era mais fácil criar cobras do que encontrá-las. Estavam literalmente a criar cobras mortais nos seus quintais. A criá-las. Quando o governo finalmente percebeu que estava a financiar um esquema em pirâmide à base de cobras, e o cancelou, os criadores fizeram o que qualquer homem de negócio sensato faria. Liquidaram os seus ativos. Eles libertaram dezenas de milhares de cobras zangadas e desempregadas na cidade. O problema passou de mal para praga bíblica, da noite para o dia. 10. Nos anos 30, antes de as pessoas fazerem coisas estúpidas para ganhar visibilidade no TikTok, elas faziam coisas estúpidas pelo puro prazer de as fazer. Eis que surge a moda de engolir peixes dourados. Começou quando um estudante de Harvard, provavelmente chamado Chad, engoliu um peixe dourado vivo numa aposta. A história espalhou-se como fogo, e de repente, todos os estudantes universitários de uma costa a outra estavam a engolir peixes vivos como se fossem shots de tequila. Isto tornou-se um desporto competitivo real. Os estudantes anunciavam as suas contagens oficiais de peixes dourados aos jornais locais. Um tipo no MIT, porque claro que foi no MIT, até construiu uma engenhoca com tubos e alavancas para os engolir de forma mais eficiente. Imaginem o vosso avô a contar histórias dos seus tempos de faculdade. Nós não tínhamos videojogos. Nós simplesmente comíamos os animais de estimação. Era um tempo mais simples e mais estúpido. 11. Estamos em 1989. O exército do ZIUA encurralou o ditador panamiano Manuel Noriega na Embaixada do Vaticano. Uma situação delicada. Começam um incidente diplomático? Invadem o edifício? Não. Eles usam a derradeira arma de guerra psicológica, a lista de reprodução de rock de um pai. Durante 10 dias seguidos, eles bombardearam a embaixada com altifalantes gigantescos, tocando um loop ininterrupto de Guns N' Roses, The Clash e Van Halen a volumes que podiam descascar tinta. Foi chamada Operação Nifty Package, e o seu objetivo era literalmente irritar um ditador até a sua rendição. E funcionou. Noriega, um devoto amante de ópera, não aguentou mais Welcome to the Jungle e finalmente rendeu-se. Foi uma vitória militar histórica alcançada através do puro poder armado do mau gosto. 12. Kentucky, 1876. Uma mulher está lá fora a fazer sabão quando, sem aviso, começa a chover carne fresca. Pedaços dela, a cair de um céu azul límpido. Isto não foi um evento meteorológico bizarro, foi uma chuva de carne. A cidade inteira ficou perplexa. 2 homens, num ato de lendária bravura científica, provaram-na e disseram que era ou cordeiro ou veado. A teoria principal hoje é que um enorme bando de abutres teve um grande almoço, voou sobre a quinta e depois todos tiveram uma intoxicação alimentar ao mesmo tempo. Foi uma tempestade de vômito em jato, sincronizada e a meio do voo. Portanto, da próxima vez que se preocuparem com um pouco de chuva, agradeçam por não estar a chover pedaços de viado pré-digeridos de um bando de trituradores de lixo voadores. 13. A maioria dos exércitos pratica tiro ao alvo. O exército austríaco, em 1788, decidiu praticar tiro a si mesmo. Durante uma campanha contra o Império Otomano, um grupo de soldados austríacos embriagou-se com schnapps e começou uma briga. Na escuridão e confusão, alguém disparou um tiro. Então, alguém, provavelmente o tipo mais bêbado, gritou: "Os turcos! Os turcos!" Todo o exército de 100.000 homens acordou e perdeu coletivamente a cabeça. A cavalaria atacou a infantaria, diferentes regimentos começaram a disparar canhões uns contra os outros, e por uma noite caótica, o exército austríaco travou uma batalha brutal e em grande escala contra si mesmo. Quando o verdadeiro exército otomano apareceu 2 dias depois,
Encontraram 10.000 austríacos mortos ou feridos e um acampamento muito confuso. Eles basicamente ganharam a batalha por chegarem atrasados à festa. 14. A primeira batalha de Bull Run deveria ser o Super Bowl da Guerra Civil. A União deveria esmagar os confederados numa tarde gloriosa. Era considerado um sucesso tão garantido que a alta sociedade de Washington, D.C. encheu as suas carruagens com champanhe e cestos de piquenique e foi assistir. Sentaram-se numa colina, prontos para beber vinho e ver os fogos de artifício. Mas a batalha transformou-se num desastre sangrento e caótico, e o exército da União começou a fugir para salvar a vida. O problema? A estrada de volta para DC estava agora completamente entupida, com piqueniqueiros em pânico a tentar salvar as suas sanduíches de pepino. Foi um engarrafamento infernal instantâneo, uma mistura de soldados aterrorizados e aristocratas zangados e bêbados de vinho. Foi o momento em que a América aprendeu que a guerra não é, de facto, um desporto para espectadores. 15. Quando o czar Pedro, o Grande, decidiu modernizar a Rússia, ele começou pela questão mais importante: os pelos faciais. Ele olhou para as longas e magníficas barbas dos seus nobres e viu o passado. E ele odiou-o. Então, introduziu o imposto sobre a barba. Querem manter essa gloriosa juba facial? Paguem. Ele até emitiu pequenas fichas de barba de metal como recibo, como um bengaleiro para o queixo. Se fossem apanhados com uma barba não taxada, os guardas agarravam-vos e barbeavam-vos ali mesmo, provavelmente com uma ferramenta agrícola enferrujada. Foi uma guerra patrocinada pelo Estado contra o parecer-se com um feiticeiro. Pedro, o Grande, não construiu apenas uma nova capital. Ele tentou construir uma nova nação, um rosto barbeado de cada vez. 16. Na década de 1690, a nação da Escócia decidiu coletivamente ter uma crise de meia-idade. Eles queriam ser um império colonial fixe e rico como a Inglaterra. Então, pegaram em quase todo o dinheiro que tinham, quase um quarto de toda a riqueza líquida do país, e investiram-no num único projeto, uma colônia no Panamá chamada Esquema de Darien. Iam construir um centro comercial e ficar fabulosamente ricos. O único pequeno problema foi que o local era um pântano infestado de doenças, cheio de jacarés e inabitável. A colônia falhou de forma tão espetacular que é quase impressionante. Milhares morreram, os navios apodreceram e todo o dinheiro desapareceu. A Escócia ficou tão completa e totalmente falida que não teve outra escolha senão fundir-se com a Inglaterra, criando a Grã-Bretanha. Eles literalmente apostaram o país inteiro num único lançamento de dados e perderam tudo. 17. É 1910, e o mundo está prestes a acabar. O cometa Halley está a chegar, e os cientistas anunciam que a sua cauda está cheia de gás venenoso mortal. Os jornais, adorando um bom pânico, basicamente publicam a manchete: uma rocha espacial gigante vem peidar-se em cima de nós e vamos todos morrer. Naturalmente, as pessoas perdem a cabeça, mas para cada crise, há um tipo num fato barato com uma solução. Vigaristas apareceram por todo o lado a vender pílulas anti-cometa. O que é que elas faziam? Nada. Eram literalmente apenas pílulas de açúcar. Mas as pessoas estavam tão aterrorizadas com a possibilidade de serem mortas por um peido cósmico que as compraram em grandes quantidades. Alguns tipos até venderam guarda-chuvas anti-cometa, porque, aparentemente, um pouco de tecido é tudo o que se precisa para se defender do vácuo do espaço. Foi um momento belo e estúpido em que o maior medo da humanidade foi derrotado pelo efeito placebo. 18. Deixem-me falar-vos da crinolina. No século XIX, era o auge da moda feminina. Era uma gaiola gigante e rígida que se usava por baixo da saia para parecer um sino humano. Era também uma armadilha mortal. Estas coisas eram tão largas que as mulheres tinham o raio de viragem de um autocarro escolar. Elas não conseguiam saber onde terminavam os seus próprios traseiros. Passavam casualmente por uma lareira, a saia roçava na chama e, zás, tornavam-se uma tocha humana.
Milhares de mulheres foram incineradas pelas suas próprias roupas. Elas literalmente pegavam fogo em festas. Mas isso deteve a tendência? Claro que não. Eles simplesmente tornaram as saias maiores e mais inflamáveis. Era uma declaração de moda que dizia: estou incrível e estou disposta a aceitar a possibilidade muito real de que posso entrar em combustão espontânea a qualquer momento. 19. A história está cheia de guerras travadas por razões nobres. Esta não é uma delas. Em 1325, um grupo de soldados de Modena, Itália, entrou furtivamente na cidade rival de Bolonha e roubou um balde de madeira de um poço. É só isso. Foi o equivalente medieval de roubar um cone de trânsito. Mas Bolonha entrou em pânico. Eles exigiram o balde de volta. Modena disse: venham buscá-lo. Então, Bolonha declarou guerra, uma guerra real, com espadas e cavalos e milhares de pessoas a morrer num campo. Tudo porque estavam ressentidos por causa de um balde roubado. Modena ganhou a batalha e, até hoje, esse mesmo balde de madeira estúpido está num museu em Modena como se fosse o Santo Graal. É o balde mais caro do mundo, pago com sangue, estupidez e pura fúria italiana. 20. O ano é 193 d.C. O imperador romano acaba de ser assassinado. Os seus guarda-costas, a elite da guarda pretoriana, estão a tentar decidir quem deve ser o próximo imperador. Então, um deles, provavelmente chamado Vini, tem uma ideia. Por que não o vendemos simplesmente? E assim fizeram. Puseram todo o Império Romano em leilão. 2 velhos ricos ficaram do lado de fora do acampamento do exército, a gritar lances como se estivessem num leilão de gado. Dou a cada soldado 20.000 sestércios. Eu dou 25.000. O vencedor foi um tipo chamado Didio Juliano. Ele comprou o império. O seu glorioso reinado durou cerca de 2 meses antes de outro general aparecer, dizer: isto é a coisa mais estúpida que já ouvi, e mandá-lo matar. É a prova de que, mesmo há 2.000 anos, o capitalismo tinha uma forma de se tornar estranho. 21. No século XVIII, em Londres, se estivessem aborrecidos, podiam ir ao teatro ou podiam ir ao hospício local para umas risadas baratas. Por apenas 1 centavo, podiam entrar no Hospital Bethlehem Royal, também conhecido como Bedlam, e tratá-lo como um jardim zoológico humano. Podiam andar por lá, apontar para os pacientes, rir das suas ilusões e até mesmo cutucá-los com um pau se sentissem atrevidos. Isto era considerado um passeio familiar perfeitamente normal. Olá, crianças! Terminem as vossas tarefas e vamos ver os lunáticos. Foi um dos pontos turísticos mais populares de Londres durante séculos. É um bom lembrete de que os bons velhos tempos estavam muitas vezes apenas um passo acima de um filme Mad Max. 22. No final da década de 1890, a empresa farmacêutica alemã Bayer estava em alta. Tinham acabado de inventar um novo medicamento milagroso que afirmavam ser uma cura não viciante para tosses, constipações e mau humor geral. Decidiram chamá-lo de heroína, porque fazia os pacientes sentirem-se heróicos. E quem era o público-alvo deste novo produto incrível? Crianças. Eles estavam a vender heroína pura e não adulterada como um xarope para a tosse infantil. Pensem bem nisto. Eles engarrafaram uma das substâncias mais destrutivas do planeta e disseram às mães para a darem aos seus filhos pequenos. É o tipo de decisão de negócios tão espantosamente má que dá a volta e se torna hilariante. 23. No verão de 1858, Londres cheirava como o interior de uma casa de banho portátil entupida num festival de Chile. Durante séculos, a cidade despejou todo o seu esgoto bruto diretamente no rio Tâmisa. Uma enorme onda de calor surgiu e cozinhou aquele rio de imundície numa arma de destruição nasal em massa. O cheiro, conhecido como o Grande Fedor, era tão poderoso que fazia as pessoas desmaiarem nas ruas.
Nas casas do parlamento, eles estavam a ensopar as cortinas em produtos químicos apenas para conseguirem passar por uma reunião sem vomitar em jato. Era um cheiro tão profundamente horrível que forçou o governo a finalmente construir um sistema de esgotos moderno. Foi preciso um odor de proporções apocalípticas para fazer os políticos fazerem o seu trabalho. 24. As pessoas levam o desporto a sério. Mas em 1969, El Salvador e Honduras levaram-no a um nível totalmente novo. Após um acalorado jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de Futebol de 3 partidas entre os dois países, que envolveu motins e hostilidades gerais, as duas nações simplesmente entraram em guerra. Uma guerra real, com tanques e aviões e milhares de vítimas. É agora chamada de a Guerra do Futebol. Eles literalmente começaram a matar-se por causa dos resultados de um jogo de futebol. É o que aconteceria se dessem a um país inteiro de adeptos de desporto furiosos um exército. Faz-nos olhar para aquele tipo a gritar com o dedo de espuma gigante de uma forma um pouco diferente, não é? 25. Acham que os vossos passos de dança são matadores? Em 1518, na cidade de Estrasburgo, uma mulher chamada Frau Trofeia foi para a rua e simplesmente começou a dançar. Sem música, sem motivo, apenas uma dança frenética e sem parar. Numa semana, mais 30 pessoas juntaram-se a ela. Num mês, eram centenas. Isto não era uma festa, era uma praga. A praga da dança de 1518 foi uma epidemia em grande escala de pessoas que, literalmente, não conseguiam parar de dançar. Não era uma dança alegre e expressiva. Era uma convulsão grotesca e dolorosa, ao som de uma batida que só elas conseguiam ouvir. As autoridades, na sua infinita sabedoria, pensaram que a cura era mais dança. Então, construíram um palco e contrataram músicos. Este foi o equivalente medieval de dizer a alguém com intoxicação alimentar para simplesmente comer mais do camarão estragado. Previsivelmente, piorou tudo. As pessoas dançaram até desmaiarem de exaustão, terem ataques cardíacos ou os seus pés simplesmente se desintegrarem. Dançaram até a morte. Foi o primeiro e mais mortífero flash mob do mundo, uma rave aterrorizante na qual ninguém queria estar, com 100% de probabilidade de morte e zero festa a seguir. 26. Em 1835, um jornal chamado The New York Sun decidiu que os factos eram aborrecidos e que os seus leitores eram idiotas crédulos. Então, publicaram uma série de artigos a afirmar que um astrônomo famoso tinha construído um supertelescópio e descoberto vida na Lua. E não eram apenas bactérias. Eles relataram ter visto vastas florestas, oceanos e manadas de bisontes espaciais. Mas a melhor parte foram os habitantes, Vespertilio Homo, ou homens-morcego. Humanoides voadores literais que viviam em templos. E as pessoas acreditaram. A circulação do jornal disparou. Toda a gente na América falava dos homens da Lua. Os jornais rivais nem sequer ficaram zangados por ser mentira. Ficaram zangados por não se terem lembrado disso primeiro. Grupos científicos realizaram reuniões sérias para discutir como poderiam comunicar com o povo morcego. A história era uma invenção completa, mas por um mês glorioso, o país inteiro esteve unido na sua crença de que a Lua era povoada por uma raça de pessoas nuas voadoras. Foi a notícia falsa original, e foi uma obra-prima. 27. Na virada do século XX, a humanidade descobriu um novo elemento milagroso. O rádio. Brilhava no escuro. Era misterioso. Tinha de fazer bem, certo? Era a GUP da sua época, mas com mais radiação gama. Então, as pessoas começaram a colocá-lo em tudo. Podia-se comprar água com rádio, que prometia curar todas as doenças. Havia barras de chocolate com rádio para energia extra. Pasta de dentes, com rádio para dar um sorriso brilhante. E o meu favorito, suspensórios com rádio para, e cito, aumentar a virilidade. Sim, os homens estavam voluntariamente a aquecer as suas joias de família no micro-ondas em nome da melhoria do desempenho.
As pessoas estavam a beber entusiasticamente veneno radioativo pela sua saúde. Uma socialite famosa bebeu tanto que, quando morreu, a sua mandíbula tinha se literalmente desintegrado. É uma lição arrepiante de que só porque algo é totalmente natural e vindo da terra, não significa que se deva colocá-lo no café. Demorou décadas para as pessoas perceberem que o brilho saudável mágico era apenas os seus corpos a serem lentamente cozinhados de dentro para fora. 28. Se acham que a cultura moderna das startups está cheia de exageros, deixem-me apresentar-vos Gregor MacGregor, o tipo original do finge até conseguires. Na década de 1820, este vigarista escocês voltou para Londres e anunciou que era o cacique, ou príncipe, de um belo país centro-americano rico em recursos chamado Poiás. Ele não se limitou a contar às pessoas sobre isso. Ele criou uma campanha de marketing inteira. Publicou livros, mapas e até uma constituição ridiculamente detalhada. Ele descreveu um paraíso com solo fértil, minas de ouro e uma capital sofisticada à espera de investidores. Ele vendeu títulos de propriedade, obrigações do governo e comissões do exército a centenas de britânicos ansiosos. Então, 2 navios cheios de colonos partiram para a sua nova casa. Chegaram e encontraram exatamente o que lá estava antes: um pântano de selva inabitável. Não havia cidade nem ouro, nada. MacGregor tinha simplesmente inventado o país inteiro. Ele enganou as pessoas para comprarem imóveis na sua imaginação, tornando-se o fundador do Fire Festival do século XIX. 29. Em 1814, uma cervejaria em Londres teve um dia muito mau no escritório. Um tanque maciço contendo mais de 135 mil galões de cerveja a fermentar explodiu. Isto desencadeou uma reação em cadeia, rebentando outros tanques e libertando uma onda de maré de cerveja preta Porter com 4,5 metros de altura que se abateu sobre as ruas. A inundação de cerveja de Londres não foi um derrame suave. Foi um tsunami de álcool. Atravessou edifícios, inundou caves e afogou 8 pessoas. Uma das vítimas foi uma criança que foi literalmente arrastada por um rio de cerveja. Imaginem o relatório do médico legista. Causa da morte: trauma contundente e um nível de álcool no sangue de 0,08 apenas por absorção. A cervejaria foi levada a tribunal, mas o juiz decidiu que foi um ato de Deus, o que implica que Deus ou odeia muito cerveja barata ou simplesmente queria começar uma festa da forma mais radical possível. Continua a ser o único desastre natural na história que provavelmente embebedou muitas pessoas a caminho de as matar. 30. Em 1784, o governo britânico, na sua eterna busca por taxar tudo o que não estivesse pregado, introduziu o imposto sobre os tijolos. Pagava-se com base no número de tijolos que se usava. Supunha-se que fosse uma forma inteligente de taxar a construção. Mas eles subestimaram o puro e glorioso despeito do povo britânico. Os construtores começaram imediatamente a fazer os seus tijolos maiores. E maiores. E maiores. Começaram a usar tijolos gigantes e gordos, do tamanho de blocos de cimento, para reduzir a contagem e enganar o fiscal de impostos. Isto não foi um protesto subtil, foi uma guerra arquitetônica. O governo retaliou, estabelecendo um limite legal para o tamanho de um tijolo, como um árbitro num combate de boxe. Foi uma corrida ao armamento em grande escala, entre a ganância burocrática e as lacunas arquitetônicas. É uma bela história sobre como nada inspira mais a engenhosidade humana do que o desejo ardente de evitar pagar impostos. 1. Acham que a política do vosso escritório é má? No final do século XIV, a Igreja Católica teve um pequeno desentendimento que resultou na existência de 2 papas, um em Roma, outro em França. Ambos afirmavam ser o único e verdadeiro papa, e ambos excomungaram o outro, basicamente chamando-o de Papa Falso e mandando-o para o inferno. Então, na tentativa de resolver o problema, um concílio elegeu um terceiro papa.
mas os 2 primeiros recusaram-se a desistir. Então agora tinham 3 papas. 3 tipos, todos a usar o chapéu grande, todos a afirmar ter a linha direta para Deus, e todos a passar o tempo a escrever furiosamente bulas papais sobre como os outros 2 eram anticristos gerados por demônios. O espetáculo Papa versus Papa foi o reality show mais sagrado e mais confuso do mundo. Durou quase 40 anos, causando mais danos à reputação da Igreja do que praticamente qualquer outra coisa na história, e provavelmente deixando o próprio Deus a perguntar-se quem estava no comando. 32. No ano de 897, o Papa Estevão VI tinha um problema com um dos seus predecessores, o Papa Formoso. O problema era que Formoso já estava morto e enterrado. Isso não deteve Estevão. Ele ordenou que o cadáver de 9 meses de Formoso fosse desenterrado, vestido com trajes papais completos e colocado num trono para ser julgado. Este foi o sínodo do cadáver. Estevão gritou acusações ao cadáver em decomposição, que teve um advogado nomeado para falar em seu nome, que presumivelmente teve o dia mais fácil e mais estranho da sua carreira. Sem surpresa, o Papa morto perdeu o caso. Foi considerado culpado, o seu papado foi declarado inválido, os 3 dedos que usava para as bênçãos foram cortados e o seu corpo foi atirado ao rio. Isto não era apenas guardar rancor. Era levar o rancor para um jantar chique e depois esfaqueá-lo com um garfo. Foi um nível de vingança mesquinha tão extremo que já nem é humano, é arte. 33. Muito antes de ser o rei dos condimentos, o ketchup era vendido como medicamento. Na década de 1830, um médico de Ohio chamado Dr. John Cook Bennett declarou que os tomates podiam curar tudo, desde diarreia à indigestão. Ele criou uma receita de ketchup de tomate e concentrou-a em forma de pílula. Estas pílulas de ketchup tornaram-se uma sensação nacional. Outras empresas seguiram o exemplo, criando as suas próprias versões de óleo de cobra que prometiam curar o escorbuto e remendar ossos partidos. Por um breve e brilhante momento na história americana, as pessoas pensaram que a cura para todos os seus males era uma bola concentrada de polpa de tomate. E, de certa forma, não estavam completamente erradas. Pode não curar doenças, mas pode definitivamente curar um hambúrguer insípido e triste. E, às vezes, esse é o único milagre de que realmente se precisa. Foi o momento em que a América percebeu que, por vezes, o melhor remédio é apenas tornar a comida menos aborrecida. 91. Então, acho que todos podemos concordar que a humanidade não sobreviveu graças à inteligência, apenas sorte cega, desconcertante e estúpida. E aqui está o meu desafio para vocês. Deixem um evento histórico nos comentários que prove que estou errado. Vá lá, eu espero. Entretanto, esmaguem esse botão de gosto e cliquem em subscrever para mais provas inegáveis de que o passado não foi nada menos que um verdadeiro circo.